Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Pamela e hoje vou fazer uma revisão da aula sobre ecologia para os alunos do 6º e 7º anos do EJA, tá? Olha lá, ecologia. O que é ecologia? Ecologia é uma área da ciência que vai estudar o ambiente e os componentes do ambiente e a relação que eles têm entre si, tá? Então, se a gente pegar aqui a origem da palavra ecologia, ela tem uma origem do grego, tá? Eco, de oikos, que significa casa, ambiente, e logia, estudo. Então, ecologia é estudo do ambiente, tá? Olha lá a definição. Estudo das relações dos seres vivos entre si e com o meio ambiente. Dentro da ecologia, a gente tem aí um nível de organização ecológica, que nós vamos ver a seguir, tá? Olha lá, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera. Então, começando lá pelo organismo, que é a espécie. O que define uma espécie? Então, são indivíduos que têm semelhanças e que são capazes de reproduzir naturalmente e dando origem aí a descendentes férteis, tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de espécies, como o do gato doméstico, tá? E aqui nós temos um nome científico, a baleia-orca e aqui também a jiboia. População. Então, olha lá a definição. É o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem numa mesma área num determinado período. Quando eu tenho lá um tigre, eu vou ter a espécie. Quando eu tenho vários tigres vivendo junto, eu posso já caracterizar como uma população de tigres, tá? E isso vai acontecer para todos os fatores bióticos que a gente tem aí dentro desse ecossistema. A mesma coisa acontece aqui, olha, com os cogumelos, certo? Então eu tenho vários, então eu tenho uma população de cogumelos. E das lagartas também. Eu tenho, olha aqui, 1, 2, 3 lagartas, então eu tenho uma população de lagartas. Mas no ambiente a gente não tem essas populações separadas, né? Nós temos o quê? Essas populações interagindo entre si. Então nós temos uma comunidade. É o conjunto de populações de diversas espécies, né? Então, se você prestar atenção aqui, olha nessa nossa foto, eu tenho aqui os marrecos, não tenho? E aqui eu tenho patos, são espécies diferentes, são populações diferentes. Então, eu tenho população de marreco e a população de patos. Eles estão vivendo no mesmo ambiente, então eu tenho uma comunidade. A mesma coisa aqui nesse exemplo, né, do fundo do mar. Eu tenho espécies diferentes de peixes que estão vivendo em conjunto, então diversas populações formando uma comunidade, certo? Bom, mas a gente tem aí a relação no ambiente não só dos seres vivos, né? Então a gente tem aqui um outro nível de organização, ecossistema. O que é um ecossistema? É a relação entre vários componentes de uma comunidade, tá? Que são os fatores abióticos numa mesma região, tá? Olha lá uma coisa importante para a gente aqui dentro da ecologia. Os componentes do meio ambiente, eles podem ser divididos em seres vivos, que são fatores bióticos, e fatores abióticos, que seriam os componentes não vivos, né? Nós já aprendemos em sala de aula o que caracteriza um ser vivo, né? Mas a gente pode repetir novamente. Uma das principais características é ser constituído de células, né? E também ter aí um ciclo de vida com várias características. Quem seriam os componentes não vivos do meio ambiente? São fatores importantes para manter a vida dos seres vivos, né? Então, a gente tem aí no meio ambiente os seres vivos dependentes da água, do solo, né? Do próprio ar ali. Então, esses são os fatores abióticos. O clima, por exemplo, de um determinado local é o fator abiótico daquela região, daquele ecossistema. Então, nós temos aí fatores bióticos e abióticos compondo um ecossistema dentro da ecologia, tá? De novo aqui, olha pra gente o nível de organização biológica, né?
Então, nós temos organismo, população, comunidade, ecossistema, e nós temos vários ecossistemas diferentes. Esses vários ecossistemas diferentes juntos formam a biosfera. Bom, agora a gente vai, retomar aí um assunto que nós falamos bastante, que são as relações ecológicas, tá? Os seres vivos nesse ambiente, eles se relacionam entre si, tá? Então, é isso que nós vemos aqui dentro de relações ecológicas. As relações ecológicas podem ser divididas em intraespecíficas, tá? Quando elas ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, e elas podem ser interespecíficas, quando acontecem entre indivíduos de espécies diferentes, tá? E elas ainda podem ser desarmônicas, quando pelo menos um desses indivíduos vai sair prejudicado, e harmônica, quando nenhum indivíduo sai prejudicado. Ah, mas na harmônica os dois vão sair, vão ser beneficiados? Não necessariamente. O importante é que não haja prejuízo para nenhum deles. Bom, vamos lá. Aqui um pequeno resumo, olha, das relações ecológicas que nós vimos lá em sala de aula. Dentro das intraespecíficas, nós podemos dividir entre as harmônicas. Então, reforçando, intraespecífica são entre animais, ou melhor, seres vivos da mesma espécie. Quais são os exemplos que nós vimos de relações intraespecíficas harmônicas? Colônias e sociedades, tá? Nós vamos ver logo a seguir aí alguns exemplos, de colônias e sociedade dentro lá do reino animal. E quando se tratam de desarmônicas, quais são as mais comuns e que também vimos lá na sala de aula? Competição e canibalismo, tá? Nas relações interespecíficas, as harmônicas, as que mais acontecem, que nós também vimos, são mutualismo, protocooperação e comensalismo. E das desarmônicas, nós temos competição, predatismo, parasitismo e amensalismo. Vamos ver as principais? Então, colônia. Quando é que eu tenho colônia? A gente usa muito para falar, por exemplo, de bactérias, Ah, eu vou fazer um experimento que eu quero fazer crescer ali uma colônia de bactérias. Então, na colônia, eu tenho uma união obrigatória entre esses seres vivos da mesma espécie. Quando você vê lá, olha, aqui, eu tenho uma placa de Petri. Essa placa de Petri, ela tem várias manchinhas, Na verdade, essas manchas aqui, com esses círculos bem delimitados, são várias bactérias e elas estão unidas entre si, tá? Isso forma uma colônia. Elas precisam elas são dependentes umas das outras. Aqui é um exemplo um pouco, talvez muitos não conheçam, que é da caravela, tá? Aqui não é um indivíduo só, são vários quinidários, que é a classe lá das águas vivas, tá? Unidos, e eles também são interdependentes, eles precisam estar juntos estarem juntos para sobreviver. Bom, sociedade. Sociedade é comum, a gente vive em sociedade, por exemplo. Então, é uma união, agrupamentos de indivíduos da mesma espécie, mas não obrigatória, onde cada um tem bem definida uma função. Aonde que a gente vê exemplos de sociedade, tá? Por exemplo, aqui a gente está vendo um enxame de abelhas. A abelha vive em sociedade. A mesma coisa acontece com as formigas, tá?